Fala galera guerreira, eu sou o professor Altemir do canal Vestibuler e eu estou aqui a convite do professor Lobão do canal Maigel para participar de um aulão de dicas para o Enem. É um enorme prazer poder contribuir com algumas dicas quentes para a prova de linguagem. Dicas que podem te ajudar a conseguir aquela tão sonhada vaga na universidade. E eu quero começar chamando a sua atenção para o fato de que, diferente de muitos vestibulares, o Enem não possui uma lista de leituras obrigatórias, uma lista de obras para você ler e fazer a prova. Então, a princípio, qualquer autor ou qualquer obra da literatura de língua portuguesa pode ser cobrado na prova. Mas a coisa não é tão aleatória assim. Se nós analisarmos as edições do Enem, as últimas edições do Enem, os últimos anos, nós vamos perceber um certo padrão. Por exemplo, o autor mais cobrado em todo este período do Enem foi Machado de Assis. E a obra mais cobrada foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Machado e Memórias são campeões absolutos de audiência no Enem. Depois, as questões costumam se concentrar em autores e obras do modernismo e também da literatura contemporânea. Então, vale dar uma revisada, mesmo que rápida, na obra de Drummond, do Graciliano Ramos, do João Cabral de Melo Neto, da Clarice Lispector e do Guimarães Rosa. Outra coisa, o Enem também adora fazer questões sobre letras de músicas. E nesse caso, o campeão de audiência é Chico Buarque de Holanda. E não importa se você gosta ou não das músicas do Chico, o Enem adora o Chico. Põe lá no Google, questões Enem com Chico Buarque, e você vai ver do que eu estou falando, a quantidade de questões que tem ao longo desses últimos anos aí. Além desses autores, o Enem gosta de cobrar autores contemporâneos, principalmente na poesia. E aí nós temos uma diversidade muito grande, né? Às vezes autores que estão começando agora, que você não conhece ainda. Mas tem um detalhe que eu preciso chamar a sua atenção. É claro que ter um conhecimento básico sobre esses autores, sobre seus respectivos estilos de época, ajuda, mas não é essencial. O Enem é basicamente uma prova de leitura. Eles não querem conhecimento decorado. As questões do Enem testam, primeiro, a sua capacidade de ler e entender as informações do enunciado e do texto. E depois, a sua capacidade de lidar com essas informações para chegar na resposta. Então, se liga nessa dica. A melhor maneira de estudar para o Enem é resolvendo as provas das edições anteriores. Outro detalhe importante. Por ser uma prova de leitura, o Enem é uma prova longa e cansativa. O macete que eu ensino para os meus alunos, para eles ganharem tempo e eficiência na prova é: comecem sempre pelo enunciado da questão. Leiam e entendam primeiro o enunciado, para só depois atacar o texto. O enunciado sempre traz informações que te ajudam a entender o texto. Além disso, lendo primeiro o enunciado, você vai para o texto já conhecendo, já sabendo a pergunta, sabendo o que deve buscar. Assim você ganha tempo e eficiência. E por último, cuidado com o tempo. Não seja teimoso. Se uma questão está difícil, deixa ela lá para o final, para tentar resolver se sobrar tempo no final do dia, no final da prova. Se não sobrar tempo, você chuta. Não esqueça que as questões do Enem têm pesos diferentes. Acertar uma questão fácil vale muito mais do que acertar uma questão difícil. Então, faça primeiro as questões fáceis. Se faltar tempo no final e você tiver que chutar uma questão sem poder ler, sem ter tempo de ler, você saberá que estará chutando uma questão difícil. Certinho, galerinha guerreira? Última dica. Aproveite esses dias que faltam para a prova
para treinar, para resolver questões anteriores. Quanto mais questões do Enem você resolver, mais preparado você estará. E eu estou torcendo por você. Um abraço!